Você digitou uma planilha e agora você quer localizar com facilidade alguns dados nessa planilha, congelando para que, ao passar de uma célula para outra, aquela célula ela fique congelada, ou seja, ela permaneça ali no topo da sua planilha. Como é que você faz para utilizar essa função congelar? É muito simples. Você pode congelar uma coluna, você pode congelar uma linha, ou você pode congelar uma quantidade maior de colunas ou de linhas. Preste atenção que é bem simples. Eu estou com a mesma planilha aberta e agora eu quero manter nessa planilha uma linha ou uma coluna estática, ou seja, parada no mesmo lugar, enquanto você vai vasculhando o resto da planilha. Então, para isso, basta você congelar a linha ou a coluna no Google Planilhas. É bem simples fazer isso. Simples mesmo. Presta bem atenção. Você vai clicar em Ver, em seguida, Congelar. Quando você clicar em congelar, o que é que você quer congelar? Você quer congelar nenhuma linha, uma linha, duas linhas, até a linha 12. Você quer congelar uma coluna, duas colunas, até a coluna H. Então, eu vou colocar aqui que eu quero congelar duas linhas. Então, eu venho aqui e clico em duas linhas. Então, duas linhas equivale exatamente à primeira, onde aparece o número 1, e à segunda, número 2. Observe que eu vou passando todas as linhas, todas as células aqui da minha planilha, e as linhas 1 e 2, elas permanecem estáticas. Elas estão paradinhas no mesmo lugar. Olha só. Eu quero descongelar. Como é que eu faço para descongelar? A mesma coisa, você vai clicar em Ver. Agora, você vai descongelar. Então, eu venho e clico em Nenhuma linha. Então, agora, observa o que aconteceu, olha só. Eu não tenho mais nenhuma linha congelada. As linhas, elas não estão mais intactas. Se eu quiser substituir, se eu quiser congelar um número maior, eu posso fazer o mesmo processo, ou eu posso selecionar as células que eu quero congelar. Olha só, selecionei essas 4 linhas. Agora eu venho em Ver, Congelar. Então, quando eu clicar em congelar, olha só, congelar nenhuma linha, uma linha, duas linhas, até a linha 1. Então, eu vou colocar o que é que eu quero congelar. Se eu quiser colocar duas linhas, eu clico aqui, ó, duas linhas. Então, duas linhas estão congeladas. Agora, eu quero congelar, eu vou descongelar. Eu vou voltar aqui em Ver, congelar, nenhuma linha. Agora, eu quero congelar uma coluna ao invés da linha. Olha o que é que acontece. Aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho uma outra célula. Essas duas primeiras células, tanto a 1 quanto a 2, elas estão mescladas, ou seja, eu uni várias células apenas em uma. Da A a H, eu uni, juntei todas elas
em uma única célula fazendo a mesclagem. Eu cliquei aqui, ó, e mesclei essa célula. Então, como eu mesclei essa célula, eu vou clicar aqui agora nessa coluna G. Olha só, cliquei na coluna G. Agora que eu cliquei na coluna G, eu vou vir aqui em V, congelar. Então, eu vou clicar em congelar uma coluna. O que foi que aconteceu? Olha só, ocorreu um erro. Qual foi o erro? Não é possível congelar colunas que contenham apenas parte de uma célula mesclada. Tente desfazer a mesclagem ou congelar mais colunas para incluir as células mescladas completas, ok? Por que aparece isso, gente? Porque eu não posso mesclar aqui, eu não posso congelar as células que estão mescladas. Só se eu mesclasse várias colunas. Mas aqui eu estou tentando mesclar, eu estou tentando congelar aqui uma coluna que está mesclada. E aí, como nessa coluna tem algumas linhas que estão mescladas, não é possível. Mas se eu abrir um outro documento, a outra planilha, que nessa planilha as células não estejam mescladas, aí sim eu consigo, que é o que eu vou mostrar a vocês agora. Ou eu também posso desfazer a mesclagem nessa planilha e congelar. Mas como eu não quero fazer isso, eu vou abrir uma outra planilha. Aqui agora eu tenho uma outra planilha, que é um perfil de atendimento. E aí nessa planilha, olha só, eu tenho várias colunas nas quais eu inseri algumas informações. Nessa planilha, eu tenho células que não estão mescladas, mas eu também tenho aqui células que estão mescladas, como essa que eu acabo de selecionar. Então, agora, nessa planilha, eu quero congelar exatamente essa primeira coluna, que é a coluna A, para que, ao verificar as demais informações da coluna, a A ela permaneça intacta. Como é que eu faço para congelar agora? Eu clico aqui, ó, seleciono, clicando na letra que corresponde a essa coluna. Em seguida, eu venho em ver, congelar. Então, eu vou congelar agora uma linha, duas linhas? Não, eu agora quero congelar toda a coluna. Então, eu venho aqui para uma coluna, porque eu quero apenas uma coluna. Então, quando eu clico aqui, olha só, novamente está dizendo que não é possível congelar colunas que contenham apenas partes de uma célula mesclada. Tente desfazer nessa mesclagem ou congelar mais de uma coluna. Olha só, gente, o que é que acontece? Novamente, a mesma coisa que aconteceu na planilha anterior. Eu tenho algumas colunas, olha só. Nessa coluna aqui, na coluna A, eu tenho células que estão mescladas. Vamos descobrir aqui quais são as células que estão mescladas. Olha só, é exatamente a linha 17 da minha planilha. Ela está mesclada. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso cancelar a mesclagem dela, vindo aqui, ó, e clico em desfazer mesclagem. Então, ela agora, olha, ela não está mais mesclada. Então, vamos ver, já que agora ela não está mesclada, vamos ver se eu consigo ou não congelar essa coluna. Novamente, eu vou clicar na coluna A, venho aqui em
V, congelar uma coluna. Vamos ver agora? Ainda eu não consigo. Por que será que eu não consigo? Olha só. Porque existem outras colunas que estão mescladas. Sabe qual é a outra coluna? A 15, gente, olha só. A 15 aqui, ela está mesclada. Então, eu vou desfazer também a mesclagem da 15. Desfiz. Agora, eu vou ver se eu vou conseguir. Novamente, vou selecionar a coluna A e vou clicar em V, em seguida, congelar uma coluna. Agora eu consegui. Por que eu consegui? Porque eu desfiz todas as mesclagens dessa coluna. Vamos ver agora como é que ela vai ficar. Olha só, eu congelei a coluna A. Olha, eu vou passando todas as informações e a minha coluna, a coluna da minha planilha, ela agora sim, ela permanece intacta. Para eu desfazer, eu venho em ver, congelar, agora eu coloco nenhuma coluna. Então, agora que eu cliquei em nenhuma coluna, ela não está mais congelada. E aí eu posso desfazer para poder voltar à mesclagem novamente das células que eu havia desfeito a mesclagem. Toda vez que você for congelar, que você não conseguir, é porque você precisa desfazer todas as mesclagens que aparecem naquela determinada linha ou naquela determinada coluna.